Paz, irmãos, bom dia. Hoje nós vamos entrar num assunto empolgante. Chegamos já no capítulo 15 de 1 Coríntios e esse é o capítulo da ressurreição, né? Paulo vai falar sobre a ressurreição durante todo o capítulo, né? E obviamente a gente não vai ler todo ele hoje, mas nessa primeira leitura de hoje a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 28. Ele vai, inclusive nessa passagem aqui que a gente vai ler, tem uma coisa muito curiosa que alguns chamam de o mini Apocalipse de Paulo, né? Nessa passagem aqui. Então a gente vai explorar isso aí. 1 Coríntios 1, o 15, do 1 ao 28. Então Paulo diz o seguinte, aí só para a gente organizar aqui, né? Ele estava falando sobre dons nos últimos 3 capítulos e a partir de agora não fala mais de dons, ele vai mudar de assunto, né? Então ele fala: irmãos, quero lembrar-lhes a boa nova que lhes preguei, a qual vocês receberam e na qual estão firmes. Por meio dessa boa nova, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiro lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia de acordo com as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim como a um aborto, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a Assembleia ou a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que o Messias, ou Cristo, ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram no Senhor, no Messias, estão perdidos. Se é possível, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de pena. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro fruto dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Primeiro Cristo, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, após ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Amém? A gente já sabe que Paulo, ele tem um jeito peculiar de escrever, né? Inclusive,
um detalhe que a gente já comentou aqui uma vez: a maioria dos escritores antigos, né, e especialmente do Novo Testamento, ou melhor, especialmente Paulo, eles faziam uso de vamos chamar de profissional, né? De um profissional chamado amanuense. Então, na maioria das cartas de Paulo, não é ele que escreve propriamente, né? Ele dita e alguém escreve. E eu nunca contratei um amanuense, né? Nunca tive o serviço de um amanuense, mas uma vez eu tentei fazer uma coisa que o Google permite que a gente fale, né? E ele vai escrevendo. Aí eu estava com as coisas na cabeça, eu tentei, né, usar e achei bem estranho. É diferente a forma quando você pega para escrever na mão ou digita no computador, e quando você vai falando, né, e aquele negócio vai sendo escrito ali. Eu percebi que a forma como o texto, né, é escrito é um pouco diferente. Então eu acho que talvez pelo fato de Paulo ter, né, fazer uso disso, ele ficava ali livremente falando, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de concatenar as ideias, porque ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala outra, daqui a pouco ele volta para aquilo que ele estava falando, né? Então às vezes a gente tem que parar e observar bem. Então ele fala várias coisas aqui, mas tudo dentro do mesmo assunto, que é o assunto da ressurreição, né? Então ele começa falando nesses nos dois primeiros versículos, sobre o ponto principal da fé, que é a ressurreição de Cristo, né? Então ele começa dizendo que através do evangelho pregado, os coríntios, né, tinham alcançado a salvação. Mas ele faz um comentário aqui que vale a pena a gente se deter, embora não tenha a ver necessariamente com o assunto da ressurreição, mas vale a pena a gente parar para observar. Ele diz assim: por meio desta boa nova que ele pregou, né, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Por que eu falei dessa história de Paulo de ir falando? Porque muitas vezes Paulo coloca ali num parágrafo ou numa linha uma coisa tão profunda que às vezes você está, né, lendo o contexto todo ali do que está sendo falado e deixa passar. E isso aqui é uma coisa muito importante que Paulo está falando, que não tem nada a ver com o assunto necessariamente, né? Ele está dizendo que a boa nova que foi pregada por ele, ela produz salvação. Ela não é a salvação, né? A gente sabe que a salvação é Cristo, né? Mas ele fala que por meio do evangelho que ele pregou, aquelas pessoas são salvas, né? Nós somos salvos. Só que ele bota uma condicional aqui. Ele fala: desde que vocês se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Isso me causou uma certa confusão, confesso. Porque lendo isso aqui, eu pensei: o que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que... Será que ele está falando de obras aqui, né? O que seria isso, né? Se apegar firmemente à palavra. Ele chega a dizer que é possível crer em vão. Sério? É muito sério, né? Porque faz pensar: será que eu estou crendo em vão? Já se existe essa possibilidade, né, de crer em vão, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, essa expressão que ele usa aqui, desde que se apeguem, a princípio eu achei, né, fazendo uma análise assim, eu achei que ele estava falando sobre obras, né, no sentido de que é preciso demonstrar, né, que aquela fé, como o Tiago fala, né, que não existe fé sem obras, né? Eu a princípio achei que era o que Paulo estava falando, mas depois eu cheguei a uma conclusão aqui, vou passar isso para vocês, né? E vocês depois meditem a respeito disso. A gente conhece muitas e muitas pessoas, tanto no nosso meio evangélico, protestante, mas também no meio cristão em geral, que as pessoas dizem que têm fé, né? Tem algumas pessoas que talvez não comunguem do que a gente crê propriamente, e que se você chega para a pessoa e diz que ela não tem fé, ela se ofende, porque ela tem fé, né? Ou seja, na mente dela, ela tem fé naquilo, ela crê naquilo. Você crê em Deus? Creio.
inclusive até teve uma pontinha dessa questão, né? Você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus? Creio. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Mas será que só isso basta para ser salvo? Aí, o próprio Paulo vai dizer, e Jesus também fala isso, que pela árvore, ou pelo fruto, se conhece a árvore, né? E Tiago complementa isso, meio que explicando Jesus, dizendo, o que Jesus está querendo dizer é, se você está de fato firmado em Cristo, se de fato você está na videira, né? Está enxertado na videira, você produz fruto, é inevitável. Se você não produz fruto, tem alguma coisa errada. Então ele diz, é inevitável que aquele que tem fé produza fruto, né? E muitas vezes o fruto, como é o argumento de Tiago, o fruto confirma a fé da pessoa. Então, a conclusão que eu chego é aquela conclusão assim, que eu acho que todos nós já chegamos em algum momento, que não adianta crer da boca para fora, é preciso ter uma demonstração prática daquela fé. E quando eu falo aqui de obras, eu não estou falando de dar esmola, de ser bonzinho, sabe, não é esse tipo de obra que eu estou falando. Eu estou falando de obra no sentido de mudança de vida. De em um momento a pessoa está vivendo um estilo de vida e produzindo alguns frutos, e no outro momento ela está vivendo um outro estilo de vida completamente diferente daquele, produzindo outros frutos, frutos naturais. Porque tem fruto que é difícil dar, né, Beto? Tem uns frutos que você tem que se esforçar para dar. Mas existem outros frutos que são naturais. Quando, por exemplo, você, mesmo pecador, mesmo com as suas dificuldades em relação ao pecado, você se conscientiza de que aquilo agora é pecado, já é um fruto. Já é algo que na sua mente já mudou, né? É a metanoia, né? A mudança de mente, a mudança de pensamento. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, irmãos, não adianta só vocês receberem o Evangelho, porque é isso que ele fala lá em cima, ele não fala nem de crer de início, né? Ele fala, o Evangelho que eu preguei que vocês receberam, porque esse Evangelho salva, mas é preciso que vocês se apeguem firmemente a essa palavra. A confiança nisso aqui que está sendo dito tem que ser total, é uma fé genuína, né? Porque senão é possível crer em vão, né? E essa é uma palavra difícil até de explicar, né? Crer em vão, como é possível crer em vão, né? Então eu acredito que esse crer em vão é justamente esse, é um crer somente por acreditar e não por confiar. Então eu já falei isso aqui, a palavra fé, tanto no hebraico quanto no grego, ela não tem um sentido apenas de acreditar, ela tem um sentido de pôr a confiança, de confiar. Então quando alguém fala, por exemplo, assim, eu creio em Deus, eu acredito que Deus existe, mas aí você fala assim, então pede a Ele para te curar. Eu não acho que Deus se envolve com essas coisas, não. Então, você acredita que Deus existe, mas você não põe a sua confiança nele. É possível, né? E a mesma coisa acontece com Jesus, a mesma coisa acontece com o Evangelho, né? Pronto, acho que a palavra certa é essa, é uma fé religiosa, né? É uma fé meramente religiosa, é quase como uma fé ritual, mas na prática, na hora do vamos ver, aquela fé falha, porque você não vê, né? Não vê Deus, você não vê as coisas. Então a mente, né? A nossa humanidade entra aí no jogo e estraga tudo. Bom, então ele está falando isso por quê? Porque ele está falando sobre ressurreição, e mais na frente no versículo 12, ele vai ressaltar isso. Parece que muitos de vocês não estão se apegando ao Evangelho que foi pregado. Por quê? Lembre aí, o que foi que eu preguei para vocês? O que foi que logo que eu cheguei aí, né, como ele diz, o que eu primeiro lhe transmiti, a primeira coisa que eu falei com vocês, o que foi? Foi o que eu também recebi. Recebeu de quem? Do Senhor, né? Ele fala isso em outro momento, né? Que o evangelho que ele pregava, o próprio Jesus tinha revelado a ele. Então qual é o evangelho que ele pregava? Que o Messias, Cristo, morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e apareceu a Cefas. Cefas é Pedro, né? Paulo sempre chama Pedro de Cefas. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Aí ele continua,
Não, vou parar aqui por enquanto. Esse relato aqui de Paulo do versículo 3 e 4, e o 5, né? 3, 4, 5, é o que a gente tem nos evangelhos, né? Exatamente o que tem nos evangelhos. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou no terceiro dia, né? Depois ele apareceu a Pedro, depois ele apareceu aos 12. Paulo omite aqui algumas coisas, ele está fazendo um resumo, né? E algumas pessoas inclusive já falaram, Paulo machista, tirou aqui as mulheres, né? Tirou Maria Madalena, porque primeiro foi para Maria Madalena que Jesus apareceu, né? E as mulheres que estavam com ela, né? Mas Paulo está fazendo um resumo e a gente vai perceber que ele está querendo aqui determinar, inclusive os próprios apóstolos, né? Ele está querendo mostrar que Jesus apareceu àqueles que estavam pregando o evangelho, né? Por aí, né? Então ele fala, apareceu a Pedro, depois ele apareceu aos 12, isso tudo está lá nos evangelhos. Aí no 6 ele fala, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos. Isso não está nos evangelhos. Isso deve ter sido em algum momento ali, né? Entre a ressurreição e o Pentecostes. Lembrando que quando Jesus ressuscitou, se diz lá, né? Não lembro bem quem é que fala isso, qual dos evangelistas, que diz que Jesus apareceu durante 40 dias. Durante 40 dias. Esses detalhezinhos que às vezes se alguém perguntar assim num desses quiz bíblicos, né? Quantos dias Jesus apareceu depois de ressuscitado? E você? Como assim? Não sei. 3 vezes? 4? É um detalhezinho que às vezes a gente deixa passar, né? Jesus apareceu 40 dias. Então significa que aquilo que está nos evangelhos é um resumo. Está resumido ali. Não mostra todas as vezes que Jesus apareceu. Não mostra para todas as pessoas a quem Jesus apareceu. E Paulo diz que houve uma situação em que Jesus apareceu para mais de 500. Pensa aí, é muita gente. Não cabe 500 pessoas aqui não, só apertado, né? Apertado talvez caiba, mas sentado não cabe não. Aí uma coisa que quando eu leio isso eu penso é o seguinte: onde é que estava esse pessoal no Pentecostes? Quantos tinham no Pentecostes? 120. Eu sempre fico com essa pulga da orelha, sabe? Jesus apareceu para 500 irmãos. E Paulo disse que a maioria ainda estava viva nos dias dele, né? Nem precisava ter essa informação, porque se Jesus apareceu durante 40 dias depois da ressurreição, entre o último dia foi a ascensão de Jesus, né? Entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes só se passaram 10 dias. Não é possível que 380 pessoas tivessem morrido nesses 10 dias. Eu acho que pastor, vou repetir o que o pastor falou. Eu acho que essa é o pensamento mais rápido que a gente tem. Deve ser porque tinha 500, mas depois esse povo foi debandando, né? Não estava firme, não ficou, foi embora, só ficou 120. Essa é a resposta mais rápida. Só que para mim essa resposta tem um problema. Gente, foram 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado. Não foram 500 pessoas que estavam seguindo Jesus. Foram 500 pessoas que provavelmente ou tiveram a informação, ou estavam lá e viram Jesus ser crucificado, e que depois viram Jesus ressuscitado. Então eu acho que não é tão simples, sabe? Eu acho que não é tão simples quanto dizer, não, o povo se desviou. Não é possível que mais de 300 pessoas se desviaram depois de ver Jesus ressuscitado, né? Então assim, eu não tenho resposta para isso. Na minha conjectura, né, eu penso assim, é possível que essas pessoas tenham estado espalhadas, elas não, talvez elas não tenham, aí nesse ponto talvez a gente possa falar, talvez elas não tenham obedecido, ou elas tivessem algum impedimento para obedecer a ordem de Jesus. Porque qual foi a ordem de Jesus quando ele subiu? Ele fala, fiquem em Jerusalém, né? Fiquem em Jerusalém. Então é possível que alguns daqueles, não tenho como ficar em Jerusalém, eu tenho que levar os meninos na escola, tal, amanhã eu já tenho que voltar para casa.
Outro pensou, pô, eu tenho meu negócio para ficar, eu não tenho mais como ficar aqui, eu já estou aqui há muito tempo, né? Então, enfim, pode ter acontecido alguma coisa ali, mas é muito interessante a gente observar esses números, né? Que Jesus apareceu a 500 pessoas e depois só 120 estavam lá no dia do Pentecostes, né? E aí ele continua dizendo, no versículo 7, depois apareceu a Tiago, e isso também é uma coisa interessante, isso não está no Evangelho, o próprio Tiago não relata isso na carta dele, mas esse Tiago é o irmão de Jesus, né? É o filho de Maria e José, irmão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus tinha 3 irmãos, que era Tiago, José e Judas. Simão, né? Acho que eram 4 irmãos, né? 4 irmãos. Tem um Simão também. E Tiago aparentemente era o mais velho depois, né? Conjecturas, né? Mas pela proeminência dele, parece que Tiago era o mais velho depois de Jesus. E Jesus aparece para ele. Aí quando a gente vai lá para o Evangelho, a gente vê em João que em determinado momento que acontece a festa dos tabernáculos, todo mundo vai peregrinando para Jerusalém e os próprios irmãos dele falam, e você não vai não? Aí ele, não, ainda não vou agora não. Aí, rapaz, você tem que ir, rapaz, você tem que mostrar essas coisas que você faz aí para o povo seguir você. Aí João faz um comentário, eles falaram isso porque eles mesmos não acreditavam nele, estavam no meio, né? Tiago, Simão, João, José, né? Eles não acreditavam nele, eles não criam que ele era o Messias. E cá entre nós, se eu fosse irmão de Jesus, provavelmente eu também não ia acreditar, né? Se fosse ser irmão, não faz. Por mais que, se fosse, eu não acho que Jesus era arteiro, né? Eu não acho. Jesus era arteiro. Se fosse arteiro, ia dizer, essa desgrama era uma praga, quando era mais novo, agora quer ser santo, né? Já fica essa coisa na cabeça, né? Pois é, o preconceito com José, né? Se fosse muito certinho, eu falei assim, santinho, sempre fosse santinho, né? Então assim, irmão sempre implica com irmão, o queridinho da mamãe, mas eles não criam, né? Mas eu acho muito interessante que Jesus apareça a Tiago, porque depois acontece uma coisa que a Bíblia não explica, ela só informa. Do nada aparece Tiago como líder da igreja de Jerusalém. Como assim? Eu perdi alguma coisa aqui na história, porque estava lá os 12, os irmãos não criam, só quem estava com eles ali era Maria, né? E do nada aparece lá, vamos levar isso para Tiago. Aí você fica até confuso. Quem é esse Tiago? Será que é o Tiago, irmão de João? Né? Não, é o Tiago, irmão de Jesus, que se tornou o líder, né? Ou na linguagem que a história eclesiástica usa, o primeiro bispo da igreja de Jerusalém. Ele era o encarregado pela igreja de Jerusalém. Por que não era Pedro, né? É interessante esses detalhezinhos que às vezes a gente não para pensar. Então, e o detalhe, não só Tiago se converteu, todos os irmãos dele se converteram, e inclusive a carta de Judas, né? Está na Bíblia, aquele Judas lá antes do Apocalipse é irmão de Jesus, né? Eu nem sei se é esse, acho que esse é outro. Não, esse aí é o apóstolo. O Judas Tadeu é o apóstolo. E aí ele diz, apareceu a Tiago, e então apareceu a todos os apóstolos. Outro detalhe aqui que também vale a pena falar. No versículo 5, Jesus disse que Paulo disse que Jesus apareceu aos 12. Depois aqui dessa lista toda, no versículo 7, ele diz, e então apareceu a todos os apóstolos. Também tem gente que faz confusão com isso aí, porque eu inclusive já conversei com uma pessoa muito instruída da Bíblia, e a pessoa batendo o pé, não, apóstolo só é os 12, não é. A Bíblia mostra que existiam outros apóstolos. O próprio Paulo não era do grupo dos 12, né? E era chamado de apóstolo. Então Paulo está dizendo aqui que existiam outros apóstolos, outras pessoas chamadas apóstolos, e essas pessoas também tiveram uma revelação de Jesus ressuscitado, assim como ele teve. Olha que interessante também isso aqui. Existe inclusive uma passagem deixa eu ver onde é aqui, em Romanos 16, 7, onde Paulo está falando, está despedindo lá dos irmãos, né? Manda abraço para não sei quem, manda abraço para não sei quem. Aí em determinado momento ele fala, nesse versículo ele fala,
Manda aí um abraço para Andrônico e Júnias, meus parentes. Nome lindo, né? Se tiverem gêmeos, já sabe. Andrônico e Júnias. Alguns até acham que esse Júnias poderia até ser uma mulher, mas não é um nome masculino a priori, né? Aí ele fala, meus parentes, que inclusive são proeminentes entre os apóstolos. Aí alguns, né, comentaristas, alguns estudiosos falam, é altamente provável que esses dois eles estivessem entre os apóstolos também, estivessem no grupo dos apóstolos, porque o modo como Paulo fala é, eles são proeminentes entre os apóstolos, entre aqueles que são apóstolos, né? Então, mas não complementa esse negócio dos apóstolos, não? Isso, ele fala que eram que vieram antes de mim. Isso, o mais certo é que eles não eram primos ou qualquer coisa, não. Ele fala meus compatriotas, né, alguma coisa assim, no sentido de que eram judeus também, né? Fala que eles já tinham se convertido antes dele, eles já estavam em Cristo antes dele, e que eram muito famosos, entre aspas, né? Famosos entre os apóstolos. Então, por isso a gente percebe que, de fato, existem outros. Aí ele finaliza esse detalhezinho aqui, né? Esse parêntese que ele abre, dizendo, porque eu mesmo, eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, é interessante a gente observar por um lado a gente vê isso como humildade, mas por outro eu vejo isso como uma espécie de um peso que Paulo tinha, né? Existem pessoas que, sei lá, vamos dizer, o cara era um bandidão, miseravão, assassino e tal, e aí quando ele se converte, Deus faz uma mudança radical na vida do cara, e ele não tem problema em dizer, gente, eu era um assassino, eu fiz isso, eu matei não sei quem, não sei o que. Ele vai e conta tudo porque, né, por algum motivo, Deus tira aquele fardo da pessoa e ela não se sente mais envergonhada, não se sente mais, não tem problemas em contar. Já tem gente que não é assim, né? Tem gente que Deus faz uma obra e a pessoa não quer ficar lembrando das coisas do passado, né? Eu já conversei com pessoas assim, Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida, mas eu não gosto de ficar contando, eu não gosto de ficar lembrando de quem eu era, porque me causa, sabe, hoje eu olho para trás e eu odeio aquela pessoa que eu era, e eu tenho essa impressão, pode não ser, a impressão que eu fico é que Paulo era assim. Paulo, ele tinha um constante peso dentro dele, de pensar assim, rapaz, será que eu tenho moral para estar aqui fazendo isso? Será que eu, né? Será que eu não acho que ele tinha dúvidas, porque a revelação de Cristo para ele era muito clara, né? A revelação de Deus com ele, Deus falava com ele de uma forma muito íntima. Eu acho que dúvida ele não tinha, mas eu acho que ele sempre ficava igual meio que Moisés, será que sou eu mesmo? Eu sou merecedor disso não, olha quem eu era, olha o que eu fiz, né? E a gente percebe isso aqui, quando ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Para nós, né, que temos hoje a Bíblia e a gente praticamente só conhece a vida de Paulo, para a gente Paulo é um exemplo maior do que Pedro, por exemplo. A gente, né, não tem muita coisa de Pedro, a gente ouve muito de Paulo, a gente tem a teologia de Paulo, mas ele falava, não, eu sou o menor, porque eu sou como se fosse um aborto. Olha como é forte isso que ele fala, eu sou um aborto, ou seja, eu não era nem para eu estar aqui, não era, eu nasci morto. Eu fui olhar essa palavra porque algumas passagens diz como um abortivo, né? Outras dizem como um nascido fora do tempo. Aí eu fui pesquisar lá o que a palavra diz. A palavra literalmente diz aborto, só que ela também pode ter um sentido figurado, né? Disso aí, de prematuro, de alguém que nasce prematuramente. Só que no caso de Paulo faz mais sentido o aborto, né? Porque prematuro é aquele que nasce antes. E o que ele está dizendo é o contrário, ele está dizendo, eu vim por último, não era nem para eu ter nascido, é como se fosse uma leva de quíntuplos, né? De sextuplos, nasceu assim, 6 filhos de uma vez, nasceu 5, não era nem para eu ter saído da barriga da mãe, era para eu estar morto lá.
Sim, eu não tenho dúvida disso não. Sim. E quando ele fala, antes eu trabalhei mais, eu acho que isso é uma motivação. Eu me lembrei de uma passagem de Jesus, eu não peguei aqui a referência, mas vocês vão lembrar. Jesus diz assim, até naquela situação da mulher que joga o perfume, né, caro, nos pés de Jesus. Jesus diz assim, aquele que é mais perdoado, mais ama. Então, de todos aqueles ali, quem é que foi mais perdoado? Né? Paulo, com certeza, se de repente tecnicamente ele não fosse o mais perdoado, ele se sentiu o mais perdoado, porque quem ele era, né? E teve o privilégio de não apenas ser alcançado pelo Evangelho, o próprio Jesus se revelou a ele, né? Então, ele fala de apóstolo, né? Eu sou o menor dos apóstolos. Como ele se designou apóstolo? Foi reconhecimento da igreja? Ele não se designou apóstolo, não. Ele fala que eu nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Então depois ele diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, né? O que é o apóstolo? Vale a pena a gente abrir esse parênteses para a gente fechar isso aqui. 12, Apóstolo não é um termo exclusivo de Jesus, certo? Esse termo já era usado pelos gregos. Apóstolo significa aquele que é enviado à frente. Então vamos botar uma situação que era comum. Um rei ia chegar para invadir um lugar. O que ele fazia antes? Ele mandava um mensageiro para dizer, olha, o rei está vindo aí com o exército dele, se rendam. Se não se render, vai ter pau. Esse cara era chamado de apóstolo. Por quê? Porque ele era enviado à frente do rei para anunciar a chegada dele. Isso que eu estou dizendo, não é uma linguagem de Jesus essa. Ele usou um termo, né? Quando, se não me engano, é o Evangelho de Lucas, que fala que o termo apóstolo entre os discípulos de Jesus surgiu quando ele enviou os 12 à frente dele, e aí falou assim, ele enviou os 12 à frente dele nas cidades por onde ele ia passar para dizer, olha, Jesus está vindo aí. Então, apóstolos. Não, calma, vou chegar lá. Eu estou fazendo a progressão, né? Aí o detalhe é o seguinte, depois Jesus fez isso com 70. Jesus mandou outros 70 para irem adiante dele nas cidades onde ele ia passar também, inclusive concedendo a eles autoridade para poder expulsar demônio, papapá, né? Esse pessoal... Pois é, a tradição inventa um bocado de coisa aí, mas na Bíblia não tem, né? A gente não sabe quem estaria entre esses 70. Aí fala, por exemplo, Barnabé provavelmente estava no meio dos 70, Matias, que foi escolhido apóstolo, talvez estivesse no meio dos 70, né? E alguns outros aí, mas a gente não tem essa história. A gente só vai saber disso lá quando chegar lá na biblioteca do céu e procurar saber. Mas o importante aqui é, quando, lá na frente já, na história de Paulo, quando Paulo e Barnabé, junto com outros, inclusive, estavam ali orando, né? Num momento de consagração diante de Deus e tal, o Espírito Santo levanta alguém, que a gente não sabe também quem foi, alguém daqueles ali, porque tinham vários profetas, né? O Espírito Santo vai e fala, eu quero que Paulo e Barnabé sejam separados para uma missão que eu tenho para eles. E estipula qual é a missão. Vocês vão lá para o lado da Ásia, vai pregar lá na Ásia o Evangelho, porque não tem ninguém pregando lá. A partir desse momento, Paulo e Barnabé se tornam apóstolos. E a igreja primitiva, porque a igreja depois, né, mais para frente, nos séculos seguintes, ela acabou mudando um pouco o conceito do que é um apóstolo, mas naqueles primeiros dias, o apóstolo era um missionário, aquele que partia em missão para levar o Evangelho, principalmente no lugar onde o Evangelho ainda não existia, era um apóstolo. Então a gente tem um monte de apóstolo. Só no grupo de Paulo, a gente só lembra de Paulo, mas no grupo de Paulo tinha Barnabé, depois entrou Timóteo, depois entrou Silas, depois entrou, os outros não lembro o nome, tem mais uns 3 ou 4, que iam na comitiva, né, de Paulo. Todos esses eram apóstolos. Eles inclusive viviam da obra, né? Eu comentei aqui há pouco tempo, teve uma situação, Paulo sempre trabalhava. Paulo não era sustentado pelas igrejas, ele trabalhava.
trabalhava para ganhar o pão. Somente em uma situação, os companheiros dele, né, que estavam com ele, falaram: Paulo, Deus está dando uma instrução aqui, você vai parar de trabalhar, você vai se dedicar ao ensino, tal, porque abriu uma escola, né? Paulo abriu uma escola lá, não lembro se é Éfeso ou Corinto, um desses, acho que foi Éfeso. Você vai abrir uma escola e tal, então pode deixar que a gente sustenta você. Então eles iam trabalhar e sustentavam Paulo, mas ele estava no mesmo esquema de Paulo ali, vivendo da obra, né? Vivendo da obra vírgula, porque no caso de Paulo ele recusava as ofertas que eram, né, a oferta ele recebia, mas ele recusava o sustento que ele tinha direito, e provavelmente os outros também seguiam essa orientação, né? Então, essa mini história de Paulo aí, vamos seguir aqui, senão não dá tempo de a gente falar tudo. Então, a partir do versículo 12, ele começa a falar sobre a situação da ressurreição. Pelo visto, o que motivou Paulo falar isso aqui foi porque na igreja algumas pessoas, né, alguns grupos, não sei, estavam dizendo que não havia ressurreição. A ressurreição não existia. Os fariseus? Pois é, não sabemos. Existem duas possibilidades aqui. Uma é que seria um grupo de judeus convertidos, né, mas que eles tinham vindo da linhagem lá dos saduceus, que não acreditavam em ressurreição. Outra possibilidade, que eu particularmente acho até um pouco mais plausível aqui, porque Paulo está no meio dos gregos, né, e essa igreja tinha crescido muito e tal, e lembra aí rapidamente, Paulo em Atenas. Paulo chega em Atenas e começa a achar lá uma possibilidade de pregar para os atenienses por causa de uma estátua lá de um Deus desconhecido. Aí ele começa a falar: eu estou pregando esse Deus aqui. Aí começou a falar desse Deus, dizendo que ele era o maior, papapá. O povo ouviu atentamente, até a hora que ele disse: porque Deus escolheu um homem para ser, né, o rei de lá, e ele o ressuscitou dos mortos. Aí o texto diz: quando ele falou de ressurreição dos mortos, o povo, pelo amor de Deus, estava gostando da conversa, rapaz, sai fora. Aí foi todo mundo embora. Quando ele falou de ressurreição, a galera não quis mais ouvir. Por quê? Porque os gregos, eles tinham, no conceito dele, na cosmovisão que eles tinham lá, que isso inclusive está bem impregnado na ideia do gnosticismo, que é o seguinte: tudo que é material é ruim, é mau, é decaído. Tudo que é espiritual é bom, é de lá do mundo espiritual que vem as coisas boas. No mundo material não tem nada de bom. Então a ideia para eles de ressurreição era como se fosse um atraso. O cara estava vivo num corpo ruim, vagabundo, desgraçado. Aí o cara morre, o cara vira espírito, vai para a parte boa, vai voltar de novo? Então eles achavam essa ideia ruim, né? Eles não gostavam da ideia de ressurreição. Então é possível que também aqui o que estivesse acontecendo é que essa influência grega, desse pensamento grego, porque a galera ali era grega, né? Todo mundo ali, ou não todo mundo, talvez tivesse muitos judeus, mas uma grande parcela ali daquela igreja era de origem grega, era daquela região ali, eram coríntios. Então é possível que esse conceito tivesse vindo para dentro da igreja e disse: não, o negócio de ressurreição não existe não. E é o que ele está questionando aqui. Como é que alguns de vocês, veja que não eram muitos, né? Ele falou: alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição? E aí ele começa a fazer essa argumentação aqui, né? Se não tem ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, meio que uma coisa de... Ele está talvez até recorrendo a uma coisa meio filosófica aqui, né? A questão da lógica, né? Se eu estou falando aqui, é porque eu estou vivo. Se eu estou vivo, vocês estão me vendo. Aí vai fazendo um encadeamento de ideias, né? Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. E também a fé que vocês têm é inútil. E aí isso ressalta para a gente também uma coisa muito importante aqui, porque a gente não está errado em dizer, né, que a morte de Jesus é a coisa mais importante que aconteceu no universo, né? A gente chega a dizer que a missão de Jesus nasceu para morrer, não é não? Estou
falando besteira? Jesus não nasceu só para pregar. Jesus não nasceu só para pregar, Jesus não nasceu só para ensinar, Jesus não nasceu só para impactar a sociedade. O objetivo final de Jesus era morrer na cruz. Inclusive Apocalipse fala, né? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então esse é o ponto principal da missão de Jesus. Mas Paulo faz uma coisa interessante aqui. Ele está dizendo que a ressurreição é um complemento tão importante à missão de Jesus, que se não houvesse ressurreição, a salvação não ia ser completa. Então veja que ele podia dizer assim: irmãos, tudo bem que a morte de Jesus, o sangue de Jesus é o que salva vocês, mas a ressurreição é importante, tá? Não, ele faz um argumento muito mais forte do que isso. Ele fala: se não tem ressurreição, se Jesus não ressuscitou, então a fé de vocês é inútil, ela não serve para nada. A crença de vocês que Jesus é o Messias, que é o Filho de Deus, não leva a lugar nenhum. Porque inclusive já naquele tempo, principalmente entre os judeus que creram em Jesus, criou-se uma ideia dentro até de uma coisa que acontece até hoje, né? A ideia de que Jesus não era um ser divino. Jesus era apenas um homem que Deus escolheu. Jesus era um descendente de Davi, que segundo a promessa que Deus tinha feito, Deus escolheu um homem na linhagem de Davi e quis escolher ele para ser Messias. Mas ele não tem nada de divino. Então ele morreu na cruz pelos pecados da humanidade, amém, acabou. É isso, ele é um homem, né? Então tinha muita gente que já estava acreditando nisso naquele tempo, e que, por exemplo, eu não lembro que seita é que fala isso, mas existem seitas cristãs hoje que falam isso. Não, Jesus não era o Filho de Deus. Ele é Filho de Deus igual o Rubem é o Filho de Deus, né? Mas ele não era divino nem nada. Ele era um homem que Deus escolheu e fez a obra que tinha que fazer e acabou. Pronto, isso aí. Só que Paulo está dizendo: não, ele ressuscitou. E sem a ressurreição, a missão dele não estaria completa. Tinha que acontecer. E depois ele fala uma coisa ainda muito mais veemente, quando ele diz assim, no versículo 17: se o Messias ou Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil, ele repete, né? E vocês ainda estão em seus pecados. Que interessante. Mas não é o sangue que lava o pecado, né? Mas parece que o que Paulo está dizendo gente, sim, é o sangue que lava o pecado. Mas se Jesus não ressuscitasse, o processo não estava completo. Podia ter sido qualquer um morrendo lá na cruz, dizendo que era o Filho de Deus, mas a confirmação de que ele é de fato o Messias, o Filho de Deus, é que ele ressuscitou. E mais para frente ele vai dizer isso também, de uma forma também que eu particularmente acho um pouco enigmática, que ele diz assim, que Jesus foi confirmado como Filho de Deus na ressurreição, dando a entender, que eu acho que não é isso que ele está falando, mas dando a entender assim: ele virou Filho de Deus quando ele ressuscitou. Mas veja que do ponto de vista, né, de quem está de fora, quem está vendo e analisando, quem é esse cara, né? Ele fez umas coisas interessantes, fez umas mágicas interessantes também, né? Pegou um cara lá que era paralítico, não sei se era ou se não era, fez umas mágicas interessantes lá e tal, e morreu. Pronto, podia ser qualquer um fazendo isso, né? Mas não, ele ressuscitou. Então, peraí. Então eu entendo, né? Eu entendo que o que Paulo está querendo dizer é isso. A ressurreição é importante porque ela valida Jesus como Filho de Deus, como aquele que Deus de fato mandou. Porque se fosse qualquer outro dizendo que Deus tinha mandado, porque muitos estavam aparecendo naqueles dias dizendo que Deus tinha mandado, morreram e não ressuscitaram. Mas Jesus ressuscitou. E ele lá em cima falou: mais de 500 pessoas viram esse cara ressuscitado. Os 12 viram ressuscitado. Ele apareceu a mim, eu vi. Então eu não estou falando o que os outros me contaram, não, né? É fato, é real isso aqui. E aí no versículo 19, no 18 primeiro ele fala, né? Nesse caso também os que dormem, né, os que morreram no Senhor, estão perdidos. Morreu, acabou, não tem mais para onde ir. E se, no versículo 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de pena.
Já parou para pensar por que Paulo está falando isso? Que ele está falando da ressurreição, né? Mas ele está dizendo especificamente: se a esperança que nós temos em Cristo só serve para essa vida, enquanto a gente está vivo, então a gente é digno de pena. Aí, na minha análise, pode ser que você faça uma análise diferente. Na minha análise, eu penso assim, e eu até já falei isso com alguém. Nós que seguimos Jesus, a gente sabe, e eu mesmo tenho repetido isso aqui algumas vezes, que a nossa vida é de tribulação. Nossa vida é tribulada. Se você está vivendo uma vida cristã meia boca, mais ou menos, empurrando com a barriga, talvez a sua vida seja tranquila. Se você está se esforçando para fazer a vontade de Deus, buscando a Deus, tentando fugir do pecado e tal, sua vida é tribulação. Na melhor das hipóteses, é uma tribulação interna, porque vai o tempo todo você querendo, o seu eu querendo levar você para o pecado, para desobedecer a Deus, e você lá dentro: não vou, eu vou obedecer a Deus, eu vou dizer não ao pecado. E é a luta constante. Isso é tribulação, velho. Isso é tribulação. Então, a gente está se matando para agradar a Deus, confiando que nós temos uma recompensa se a gente fizer isso. Meu irmão, se não tem ressurreição, você está perdendo seu tempo. Foi o que eu disse já a uma pessoa. Eu falei assim: ó, não adianta ficar brincando de ser crente. Quem brinca de ser crente é um idiota. Está perdendo tempo. Porque o cara está ali, dentro daquele ambiente, onde diz, ó, inclusive, entenda, né, o que eu vou dizer. Você não pode agir assim, você tem que fazer isso, você tem que andar na linha, você tem que seguir esse caminho aqui. Ah, velho, tá tão difícil seguir esse caminho e tal. Mas se você não crê de fato nisso aqui, vai viver tua vida. Vai viver do que você quer, você está se privando para nada. Porque você vai viver uma vida de privações, e quando chegar lá no dia, Jesus vai olhar para você e vai dizer: quem é você? Poxa, Senhor, mas eu vivi uma vida de privações. Eu até como é que chama aquilo? Me autoflagelava. No dia de Páscoa eu me pendurava na cruz pelo Senhor. Jesus vai dizer: ô meu filho, você perdeu seu tempo fazendo isso, desculpa. Não tem nada a ver com você, vá para a esquerda. Próximo. O pecado pode expressado bem, mas aí entenderam que Maria era Maria. Então, que ressuscitou, a gente fala a ressurreição de Maria, né? Ressuscitou. É a ascensão, né? Para ser a corredentora dos nossos pecados com Jesus. Foi o erro católico foi esse, de achar que Maria também tinha a mesma autoridade, né? Ó Maria, tem concebida sem pecado, rogai a Deus por nós. Ela não roga a ninguém, ela é morta, né? Então o erro dele, a gente fala tanto de Jesus, né? Prega tanto a ressurreição, mas Maria está junto. Então, e desvia o foco, né? É uma fé volta. Então, se a gente crê em Cristo apenas para essa vida e não temos uma esperança, né, de vida eterna, primeiro que a gente é digno de pena porque a gente acreditou numa mentira, né? Porque Jesus disse que aquele que cresce nesse teria vida eterna. Então é mentira. Já começa que a gente está no esparro aí de acreditar no mentiroso. Segundo ponto é que a gente está se esforçando para receber uma recompensa, não vai receber nada, né? Então realmente uma pessoa dessa é digna de pena, né? Como a gente, inclusive nós mesmos, olhamos para certas pessoas que praticam outras religiões e que tem também essas esperanças, né? Ela tem esperança que se ela fizer aquele negócio ali, na outra encarnação ela vai viver melhor, ou então ela vai alcançar não sei o que, e a gente olha e pensa o quê? Pô, velho, você está vendo uma mentira, né? Porque pro nosso ponto de vista é mentira aquilo ali. Ela não vai alcançar nada daquilo, mas ela se esforça, ela é religiosa, e às vezes tem privações. Tem religiões que tem tantas privações quanto o cristianismo, e às vezes pior, né? Tem religião que não pode, a gente ainda fala negócio de bebida, ainda deixa assim por alto. Tem religião que fala assim: beber é pecado, não pode, o cara não pode beber, o cara não pode fazer tal coisa, o cara não pode fazer tal coisa. O cara é cheio de privações, porque ele acredita que se ele fizer aquilo, ele vai alcançar, né, o favor de Deus, da divindade dele lá e tal. Então é exatamente isso que Paulo está falando, né? Então aí no 20, aí ele muda agora e fala: mas
de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. E ele diz assim: sendo ele o primeiro fruto dentre aqueles que dormiram. Essa expressão que Paulo usa aqui, de primeiro fruto, é muito interessante, porque existia entre os judeus a festa das primícias, ou a festa dos primeiros frutos. O que era a festa das primícias? Quando chegava a época da colheita, que era mais ou menos ali na época da Páscoa, né, logo em seguida da Páscoa, quando eles começavam a tirar, né, o fruto lá da terra, sei lá, estava plantando milho, não tinha milho lá não, trigo, estava plantando trigo. Aí a primeira colheita do trigo eles guardavam e levavam diante de Deus no templo e dedicavam aquilo a Deus e consagravam a Deus, agradecendo a Deus pelo fato de Deus estar abençoando, né, a terra deles e o sustento deles. Então essa era a festa das primícias. Paulo está dizendo que Jesus ressuscitado é o primeiro fruto oferecido a Deus daqueles que dormiram, ou seja, dos mortos. E isso aqui é muito interessante quando ele fala por dois aspectos. O primeiro é que depois, quando ele começar a falar mais sobre ressurreição, ele vai deixar claro que a ressurreição de Cristo é um modelo da nossa ressurreição. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, a gente também vai ressuscitar. No mesmo corpo que ele ressuscitou, no corpo espiritual que ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então é o exemplo, né? É o modelo, é o protótipo. Então ele diz, ele é o primeiro fruto. Depois vamos nós, né, seguir isso aí também. E também alguns fazem uma relação aqui interessante, porque do mesmo jeito que Jesus é o Cordeiro de Deus, que morre no dia da Páscoa, o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, que é o dia da apresentação da colheita, né, a Deus. Jesus ressuscita no dia das primícias. A ressurreição de Jesus aconteceu no dia da festa das primícias, porque ele é o primeiro fruto, né? Então é muito interessante essa relação aí da vida de Jesus com as festas, né? Que são festas proféticas, eram festas lá do povo de Israel, mas que tinham uma característica profética, né? De algo que Deus ia fazer lá na frente. Então vem a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo, né? E a libertação do pecado. Bom, aí ele faz essa comparação padrão. Eu vou pular isso aqui um pouquinho, né? Depois ele vai falar mais sobre isso em Romanos, né? Comparando Jesus com Adão. Mas ele fala uma coisa aqui muito interessante, no versículo 22, ele fala assim: da mesma forma como em Adão todos morrem, no Messias ou em Cristo todos serão vivificados. Glória a Deus, mas tem um negócio aí complicado isso aqui, viu? Porque olha como é que ele está dizendo, ó. Ele está dizendo que por causa de Adão todos morreram. Isso é fato, né? A morte entrou por causa do pecado de Adão. E agora ele está dizendo que por causa da ressurreição de Jesus todos vão ressuscitar. Esse que é o problema. Porque por um lado ele está dizendo que todo mundo, toda a humanidade morreu por causa de Adão. E agora parece que ele está dizendo que toda a humanidade vai ressuscitar por causa de Jesus. Aí eu não sei se é daqui que vem, honestamente não sei, mas existe uma teologia que acho que chama de universalista, né? Se não me engano foi um pastor americano que começou com essa história, que ele disse que ele teve uma revelação na Bíblia e descobriu o seguinte: estão pregando o evangelho errado. Por que está errado? Porque a gente fica dizendo que Jesus só vai salvar aqueles que creem. E não, Jesus vai salvar a humanidade toda, independente de crer ou não creu, né? Se quem crê ou quem não crê é ser humano, vai ser salvo. E aí criou-se uma doutrina em cima disso, de que, acho que é um pouco mais complexo que isso, mas em suma a ideia é essa, né? A gente diz, aquele que crê vai ser salvo, quem não crê, condenado. Ele diz, não existe inferno não. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Vai ter que ser todo mundo salvo, porque Jesus morreu por todo mundo. Diga, Beto. Essa questão de todos vão ressuscitar, a Bíblia não diz que muitos vão ser arrebatados. Exato. Aí é que está.
Essa confusão aí que não pode existir. Diga. Mas seria o caso assim, não, foi o fabricador do pecado. Fabricador, que por ele veio o pecado. Jesus é o fabricador da ressurreição. Né? Nós viemos de Adão, naturalmente. Nós somos homens, mulheres hoje, por causa de Adão. Mas é preciso ter uma geração que venha de Jesus, não de Adão. Sim. Veja, aqui tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que é o seguinte, não sei se vocês lembram que a gente já falou disso aqui uma vez, que Paulo fala que aqueles que estão em Cristo, né? Ele usa muito essa expressão. Se vocês permanecem em Cristo, né? Em Cristo fomos predestinados, né? Em Cristo fomos eleitos. Então, aqui quando ele fala em Cristo, a gente também tem que levar em consideração. Então ele está dizendo, por meio de Adão, é mais ou menos o que o pastor falou aqui que ninguém ouviu. Adão é o pai de toda a humanidade. Então, consequentemente, a morte passou a toda a humanidade. Agora, quando ele fala em Cristo, aqueles que estão em Cristo serão vivificados, né? Esse é um aspecto. Mas também, eu acho que a gente pode levar em consideração o que Beto ia falar ali, que eu dei uma cortada nele. Que é o seguinte, irmãos, todos os seres humanos vão ser ressuscitados. Todos. Sejam justos ou sejam ímpios. Todos vão ser ressuscitados. Isso é dito lá em Daniel, né? Eu acho que é o que você ia citar. Que Daniel fala, Daniel não, o anjo, né, fala para Daniel, obrigado. Naquele dia vão se levantar do poste, que é assim que ele fala, né? Alguns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, né? Ele já dá essa dica de que haverá ressurreição para ímpios e para justos. Mas o Apocalipse também fala isso. Porque quando chega no final do Apocalipse, a gente tem duas ressurreições. A gente tem primeiro uma ressurreição que ele fala claramente, esta é a primeira ressurreição. E só vai fazer parte dela aqueles que guardaram o mandamento de Cristo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando chega lá no final, ele fala, então o mar entregou seus mortos, o não sei o que lá entregou seus mortos. Esses também vão ressuscitar. Porque a condenação, irmãos, não é no espírito, não. É por isso que é muito clara a ideia de que o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno, ele vai ser habitado por ressuscitados condenados à morte eterna. Não são na alma, não é no espírito que essas pessoas vão ser mandadas para lá. Hã? Pois é, Hitler eu não sei, mas o Satanás vai. Satanás vai ser o primeiro. Não, o anticristo na verdade vai ser o primeiro, né? O anticristo vai ser o inaugurador do inferno. Então, poderíamos também pensar nesse sentido que, por meio de Jesus, a ressurreição se torna possível. Agora, aí no versículo 23 ele complementa a ideia, ele fala, mas cada um por sua vez. Primeiro Cristo, que foi agora quando ele ressuscitou, distante ali. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Aí agora ele já especifica, né? Ele já está falando aqui da ressurreição dos santos. Quando ele vier, então, os que creem nele serão ressuscitados também, né? Aí eu quero correr aqui, mas eu quero me deter um pouquinho nesse final. Esses versículos aqui do 23 ou 24 até o versículo 28 é chamado lá pelos estudiosos da Bíblia de um mini apocalipse de Paulo. Por quê? Porque isso que Paulo fala aqui no finalzinho se encaixa em tudo aquilo que o Apocalipse fala do fim dos tempos. E às vezes é o tipo de coisa que passa despercebido. Se você não para meditar nisso aqui, você não percebe as coisas que Paulo está falando aqui. Então ele já começou no versículo 23 a dizer que quando Jesus vier, né, quando ele voltar, ele vai ressuscitar os santos. Isso está no Apocalipse? Tá lá acho que 19, né? Não me engano, 19 ou 20. Aí no versículo 24 ele diz, então virá o fim. Ele não fala isso muito na ordem, né? Por isso que às vezes também causa um pouco de confusão. Ele fala, então virá o fim, quando ele quem? Jesus,
entregar o reino a quem? A Deus. Jesus vai entregar o reino a Deus? Como é isso? Após ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Como assim? Destruído? Por quê? Aí no versículo 25 ele confirma, ele explica. Porque é necessário que ele quem? Jesus. É necessário que Jesus reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Isso está no Apocalipse? Tá. O milênio, quando fala que ele vem e durante 1000 anos, né? Primeiro fala, então foram ressuscitados e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ele está falando as duas coisas aqui. No 23 ele fala que quando ele vier, ele vai ressuscitar os que lhe pertencem. E no versículo 24 ele está dizendo que, no 24 e 25, né? Que ele vai reinar até que todo poder, todo domínio e toda autoridade estejam submetidas a ele. E inclusive o Apocalipse também fala de outra forma, quando diz que Jesus vai reinar com cetro de ferro. E a igreja está achando. Sim. Se você estiver na Assembleia dos Santos, está aí, né? Aí depois ele diz assim no versículo 26: o último inimigo a ser destruído é a morte. Olha que interessante. Isso também está no Apocalipse, porque lá no Apocalipse mostra que depois de 1000 anos Satanás vai ser solto de novo para enganar as nações, vai arrebanhar um grupo que chama lá de Gog e Magog, mas fogo do céu vai descer e vai destruir. Essa destruição é o que? Morte, né? E aí quando chega no finalzinho fala, então o Hades e a morte serão lançados no lago de fogo. É a morte sendo destruída, mas isso acontece lá no final de tudo. Aquilo que Adão produziu através da rebeldia. A morte, irmãos, é uma maldição. A morte é uma maldição que Deus lançou sobre a humanidade. Dessa aí, dessa maldição, a morte aí é onde entra aquilo que o Paulo falou antes. Só que eu não tinha pensado nisso, pensei nisso aqui agora. A morte de Jesus, ela não nos livra da maldição da morte. O sangue de Jesus derramado na cruz, ele perdoa o meu pecado, mas ele não me livra da morte. Mas a ressurreição de Jesus me garante a vida eterna. Olha que viagem. Eu não tinha pensado nisso não. O que garante a vida eterna não é o sangue, é a ressurreição. Por isso que Paulo fala que a ressurreição faz parte do pacote, né? Exato. Então ele diz, o último inimigo a ser destruído é a morte, de fato é. E aí ele fala no 27, porque ele, aí aqui agora está dizendo Deus, né? Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Isso é o Salmo 8, versículo 6, que está falando justamente do Messias, né? E aí diz, ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, óbvio, né? Foi Deus que sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Então não inclui Deus. Então ele está dizendo o que aqui? Depois ele diz assim, quando porém tudo lhe estiver sujeito, quando todo poder, autoridade e domínio, todos os inimigos de Cristo estiverem sujeitos a ele, então o próprio Jesus, o próprio Filho, se sujeitará a quem? Ao Pai, àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então aqui tem duas coisas importantes de se dizer. A primeira é em relação ao que a gente chama de cristologia, né? Ao entendimento de quem é Jesus. Jesus, ele não é Deus. Heresia. Não é heresia. Está dizendo aqui que Jesus vai entregar o reino a quem? A Deus. Jesus não pode entregar o reino a ele mesmo. Deus aqui é o Pai. Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Então quer dizer que Jesus então não é Deus também? Não é? Calma, Jesus é divino, porque ele procede de Deus. E ele é tão divino que existe uma passagem em Isaías que os judeus inclusive se apegam muito a isso, para poder não acreditar que Jesus é o Messias.
Deus diz assim: a minha glória não darei a ninguém. Se ele não pode dar a glória dele a ninguém, como é que ele deu a Jesus? É porque Jesus não era ninguém. A resposta é essa. É porque daquele grupo ali do ninguém, Jesus não está naquele grupo de ninguém. O que Isaías está dizendo, Deus está dizendo eu não vou dar minha glória a homem nenhum. Só que Jesus não é um homem comum. Jesus é um homem divino. Jesus é a palavra que estava em Deus, saiu de Deus e se tornou homem, né? Então aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque ele fala uma coisa assim que, se a gente não tiver cuidado, a gente dá um nó na cabeça. Ele está dizendo que quando Jesus reinar e tudo estiver debaixo dos pés de Jesus, ele vai se sujeitar a Deus. Ué, mas Jesus não é Deus? Que loucura é essa? Ele é o Filho de Deus, e o Filho vai se sujeitar ao Pai e vai devolver ao Pai aquilo que o Pai deu a ele. Aí entra aqui outra coisa importante. Eu não sei se eu peguei essa passagem, acho que eu peguei. Depois vocês abrem aí e leiam isso. Não mexe nada na Trindade, porque a Trindade é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não é assim? O Filho, inclusive a própria Igreja Católica já de muito tempo fala isso. O Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Filho. Não é assim que diz lá a teologia, né? Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte, e aí eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, que senão a gente não acaba. Mas a Trindade não é uma doutrina explicitamente bíblica. É uma doutrina teológica que foi formulada a partir do entendimento da Bíblia, certo? Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Agora, o que a gente vê claramente na Bíblia, a gente já leu isso, acho que semana retrasada, ou um pouquinho mais, é Paulo fazendo a relação do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Lembra que eu falei? Que a gente leu? Ele fala que do Pai procede os dons, né? Os dons servem ao Senhor Jesus e por meio do Espírito Santo. Claramente é um trabalho em conjunto, que é o que a teologia chama de Trindade, né? Então não afeta em nada isso aí. A diferença só é que muitas vezes a teologia ela faz certas formulações, e aí, é claro, eu estou dando a minha opinião, não quer dizer que isso é o que a Bíblia diz explicitamente, eu estou falando a minha opinião. Na minha opinião, a Bíblia não diz que Jesus é Deus, porque o nome Deus é atribuído ao Pai. Deus não é tratado na Bíblia como um nome genérico. Deus é tratado como sendo o Pai. Tanto é que o próprio Jesus disse: vou para como é que ele fala? Vou para o Pai, o meu Deus e o Deus de vocês. Ele disse que o Pai é o Deus dele. Se Jesus era Deus, por que existia um Deus? Está entendendo como é que isso é sutil, né? Isso. Mas por quê? Porque ele veio de Deus, saiu de Deus. Então ele fala: saí do Pai e agora eu volto para o Pai. Não é assim que ele fala? Eu saí do Pai e agora eu volto para o Pai. Então ele saiu de Deus. Não tem como ele não ser divino, né? Mas enfim, esse é um assunto mais complexo. E eu queria só fechar aqui essa passagem de Efésios 1:10, que Paulo fala assim, que na passagem, né, ele vai dizer que existia um mistério, um segredo, que estava oculto, que não tinha sido ainda revelado. E eu entendo que ele está dizendo até assim: os profetas não falaram sobre isso, Deus não trouxe revelações a esse respeito, mas agora Deus revelou esse segredo. E ele fala qual é o segredo no versículo, eu falei qual? 10. No versículo 10 ele revela o segredo. O segredo é que Deus convergisse todas as coisas em Cristo. Aí pensa aí o que é convergência, né? Convergência é tudo vir para o mesmo lugar. Então ele está dizendo, o mistério é que em Cristo, ou se ele estivesse falando para o judeu, no Messias, tudo convergeria nele. Aí você pensa assim: o que significa tudo converger nele? Aí você vai para o Apocalipse, acho que é no capítulo 5, se não me engano, ou até antes, que diz uma coisa assim muito séria, e é até uma música que a gente canta: ao que está sentado no trono. Quem é que está sentado no trono?
Deus, e ao Cordeiro, que é o Cordeiro? Então ele está mandando para os dois. A Deus e a Jesus sejam dadas honra, glória, louvor e mais um bocado de coisa. Em outra passagem diz, para que o Filho seja honrado, o próprio Jesus fala isso, da mesma forma que o Pai é honrado. Então, independente desse detalhe teológico, se Jesus é o próprio Deus, se Jesus é o Filho de Deus, uma coisa ficou muito clara: foi da escolha de Deus colocar Jesus no centro de tudo. O louvor dado a Deus passa por Jesus, a oração passa por Jesus. Tem gente que não ora a Jesus. Eu ouvi gente dizer assim: eu não oro a Jesus não, eu só oro a Deus, porque eu acho que é idolatria. Véi, não entendeu a Bíblia. Tudo converge em Cristo. A adoração a Deus converge em Cristo. Ele é o centro. A gente não consegue chegar a Deus se não for por Ele. Esse que é o lance. Não consegue chegar a Deus. É claro que Jesus diz: olha, eu nem vou dizer que eu vou ficar pedindo ao Pai para atender vocês. O próprio Pai quer atender vocês, né? Mas Ele deixou claro também o seguinte: o caminho é Ele. Pedro diz: não existe ninguém que possa ser salvo se não for por meio de Jesus, o homem chamado Jesus. Todo o poder no céu e na terra, né? Então perceba que essa sujeição que se refere aqui, ela já existe, né? Deus já sujeitou todas as coisas a Jesus, né? Tudo já está sujeito a Ele. Tanto é que Paulo também em outro momento vai dizer: vai chegar a hora, não chegou ainda, calma, mas vai chegar a hora em que todo joelho se dobrará no céu e na terra e debaixo da terra, para confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns até dizem: o que significa esse Senhor? Quem é chamado de Senhor na Bíblia? Deus. Então a mesma reverência, a mesma adoração, a mesma humilhação que a gente tem que dar a Deus, a gente vai dar a Jesus, porque tudo converge nele, né? Então vai chegar o dia, depois de todas as coisas, em que tudo isso que Deus deu a Jesus, Jesus agora falou: Pai, já cumpri o que tinha que fazer, agora eu devolvo a bola para o Senhor. Aí ele diz: a fim de que Deus seja tudo em todos. Aí a coisa, aí já é o novo céu e a nova terra, né? Que diz lá. E só para fechar, pois é, a glória continua sendo dele, né? E ele, não sei se vocês conhecem isso, né? Existe algumas religiões que praticam uma doutrina chamada de panteísmo. O panteísmo diz assim: tudo é Deus. Então, por exemplo, esse púlpito aqui, ele é feito de madeira, né? Deus está na árvore. A árvore é a própria representação de Deus. Eu sou a própria representação de Deus. O ar, tudo. Deus é tudo. Isso é mentira, né? Isso não é verdade. Deus não é tudo. Deus é um ser que está fora da criação. Por isso que a gente diz que Ele é santo, né? Ele está fora. Deus não está aqui, misturado nas coisas humanas, né? Isso é uma criação de Deus. A madeira, né? A árvore é uma criação de Deus. Isso aqui não é de Deus não, isso aqui foi João que fez. Mas ele pegou a madeira que foi criada por Deus. Ok, mas isso aqui não é Deus. Mas olha o que essa passagem está dizendo. Ela está dizendo que o que hoje é pregado como mentira, lá no futuro vai ser verdade. Porque está dizendo que vai chegar um momento em que tudo, Deus estará em tudo. Olha, eu vou ler de novo aqui. Olha o que diz: a fim de que, como é? A fim de que Deus seja tudo em todos. Deus seja tudo em todos. Então, é aquela história da mentira bem contada, né? As mentiras de Satanás, elas não são meramente mentiras mirabolantes. Ela é a verdade torcida. Não foi assim no Éden? Satanás mentiu no Éden? Quase não mentiu, né? Ele praticamente não mentiu ali. Ele falou tudo certo. Por que você não come?
Porque Deus disse que não. Mas Deus sabe que se você comer vai ser igual a ele. Ele mentiu? Não. Eles se tornaram igual a Deus com esse termo do bem e do mal. Não se tornou igual a Deus na artimanha, porque, né? Parecia que eles iam, não. Aí depois ele disse assim, eu não tenho culpa de nada, vocês é que não entenderam errado. Vocês entenderam errado, eu falei a verdade. A melhor mentira é essa. É que pega a verdade e torce. Então, a maioria das coisas que a gente encontra nas outras religiões, elas têm uma pontinha de verdade, só que ela está sendo ensinada errada. Então, por exemplo, eu já falei isso aqui, que o pessoal da nova era, eles dizem que vai chegar a nova era, não sei o quê, e que todo mundo vai ter poderes. As pessoas vão ter poderes, vai ter telepatia, e não sei o quê, não sei o quê. Isso aí é uma promessa que a Bíblia faz, não da telepatia, né? Não fala telepatia. Mas é uma promessa que a Bíblia faz torcida. Porque quando fala da vinda do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo, que as pessoas iam, os velhos iam sonhar, os jovens teriam sonhos, isso é o quê? São poderes celestiais. O hebreu chega a dizer que existem aqueles que provaram dos poderes do mundo vindouro, mas pecaram e largaram tudo. Né? Ele está falando de quê? Ele está falando disso tudo que está à nossa disposição hoje, né? Mas eles torcem lá para dizer outra coisa, né? Então essa mentira que é pregada hoje, um dia vai ser verdade. Um dia tudo vai ser Deus, e Deus vai estar em tudo, inclusive em nós. É por isso que a gente não vai poder pecar mais. É por isso que a gente vai estar em completa sintonia com a vontade de Deus, porque Deus vai ser em nós, Deus vai estar em nós, né? E nós em Deus. Vai ser uma coisa muito doida que não dá para explicar mais. A gente só tem essa pequena referência, né? Amém? Então, se Deus quiser, semana que vem a gente complementa isso aí.